Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso primeiro vídeo, entrando um pouquinho depois do horário que nós estamos nos programando para colocar, que é às 6 da manhã, mas está tudo bem. Esse é o nosso primeiro vídeo que nós estamos começando hoje, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa abençoar a sua segunda-feira. E eu queria que você começasse respirando fundo, deixando Deus falar contigo, falar ao seu coração nesta manhã. Lembre-se que nem toda urgência é necessário e nem toda decisão precisa ser imediata na sua vida, porque às vezes as decisões imediatas elas atrapalham os fluxos de Deus para nós, tá? Hoje Deus quer que você possa acelerar seus passos, mas não sem os fundamentos nele. Você tem que acelerar os seus passos para que a sua vida possa ser firme na rocha diante de Deus, mas sem atrapalhar os planos dele quando a gente faz a nossa vontade, tudo bem? Quero com você nessa manhã trazer um devocional para edificar a sua vida. E eu queria começar dizendo que nós vivemos em dias instáveis, né? Emoções instáveis, relacionamentos instáveis e planos instáveis também na nossa vida. E a pergunta que às vezes vem no nosso coração é: por que tudo está desmoronando? Por que as coisas não estão acontecendo como eu queria? Eu sei disso, eu conheço muito bem essa sensação, né? Mas a verdade, a pergunta deveria ser sobre qual fundamento estou construindo os meus projetos? Os fundamentos de Deus na minha vida ou os meus próprios fundamentos? Jesus, ele nunca prometeu, meus amados, ausência de tempestade. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu uma firmeza para quem constrói corretamente na nossa vida, não para aqueles que constroem de acordo com as suas sensações, as suas emoções. Às vezes nós temos esses hábitos, sabe? Construir as coisas de acordo com as nossas emoções, e não serão as nossas emoções que vão trazer o resultado que nós precisamos. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25, e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque havia sido edificado sobre a rocha. Olha só também o que diz o livro de 1 Coríntios 3,11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. O fundamento da sua vida, a rocha da sua vida, precisa ser Cristo. Quando nós temos Cristo como fundamento em todas as nossas coisas, e algo que nós vamos trazer para vocês em um estudo bem breve, num PDF, falando sobre as manifestações do Espírito Santo, é que nós precisamos aprender a colocar Ele no centro de todas as coisas das nossas vidas. Às vezes decisões pequenas são exercícios para poder nos edificar e fortalecer as nossas bases no Espírito. A instabilidade, ela não nasce da ausência de problemas, mas da qualidade, da profundidade ou dos fundamentos que nós temos na nossa vida. Há pessoas que constroem rápido e outras constroem bonito, mas sem base, sem fundamento, sabe? Sem profundidade. E, naturalmente, aquilo que não tem profundidade tende a cair. A rocha, ela não é confortável de cavar. Exige profundidade, exige esforço, tempo e renúncia também, porque às vezes esse tempo que nós poderíamos estar usando para outras coisas, que às vezes é aquilo que a gente quer, não é aquilo que Deus quer. Quando nós colocamos ou empregamos tempo naquilo que Deus quer na nossa vida, naturalmente as coisas vão funcionar de acordo com aquilo que Ele quer. E a palavra dele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Mas tudo o que é construído sobre a rocha permanece, mesmo quando tudo desaba ao nosso redor.
Tudo que está ao nosso redor às vezes desaba porque a gente está colocando em areias e não em rochas, em fundamentos. E Jesus ele deixa claro, sabe, que não basta ouvir a palavra, não basta concordar com a palavra, não basta admirar, olha que palavra bonita que é essa, mas sem praticar. Ouvir sem praticar cria uma ilusão espiritual dentro da gente, do nosso coração. Praticar cria estabilidade espiritual. E essa estabilidade, quando nós colocamos ela aos pés do Senhor, melhor, as instabilidades, quando nós colocamos aos pés do Senhor, Ele traz calmaria e estabilidade para a nossa vida. Talvez Deus, Ele queira hoje te chamar não para começar algo novo na sua vida, mas para refazer, sabe, fundamentos antigos de coisas que se passaram que você não conseguiu. Que coisas são essas? As decisões, as prioridades, os relacionamentos, mas o quê? Relacionamentos que nós deveríamos deixar de ter, né? Ou hábitos que nós deveríamos deixar de ter, pensamentos que nós deveríamos deixar de ter, sabe? Deixar tudo isso para trás, os fundamentos antigos, as coisas que nós nem deveríamos considerar em nossas vidas e nós estamos considerando. Sabe, a rocha, ela continua no mesmo lugar, que é Jesus. Cristo continua lá firme, ele é Deus agora, sabe? Agora não, né? Já há muito tempo. Ele é um Senhor soberano, está no seu trono, mas a questão é que ele não está distante de você, não está distante de mim. E a pergunta é, aonde você está colocando o peso na sua vida? Porque, como eu disse, ele não está distante de você, ele está próximo de você, próximo de mim. Ele quer fazer parte das nossas emoções, ele quer fazer parte de tudo aquilo que nós fazemos, mas quando nós colocamos as nossas ansiedades nos pés dele, ele também age com amor, com carinho, para tratar o nosso coração, para tratar a nossa vida. E eu queria que você fizesse um exercício nessa manhã. Queria que você perguntasse a si mesmo, mas preste atenção, pergunte com sinceridade. Aonde eu tenho construído as minhas emoções? E aonde que eu tenho colocado as minhas obediências? Que área da minha vida está pedindo um realinhamento com a palavra de Deus? Queria que você respondesse isso, mas sem culpa no seu coração, mas responda com verdade, com propriedade, porque certamente ele vai ouvir você, ele vai entender o seu coração, até porque também ele é um Deus, mas também ele é Pai, ele é amigo, o nosso Deus, né? É um Deus Pai, ele é amigo e o nosso Senhor Jesus é o nosso amigo o tempo todo, está sempre com a gente. Vamos fazer nossa oração de hoje. Queria que você fizesse essa oração comigo nesse nosso momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, hoje cedo nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Revela aonde nós estamos construindo e que o Senhor possa consultar o nosso coração para que nós possamos estar construindo tudo de acordo com a Tua vontade. Realie os nossos fundamentos, que a nossa vida ela esteja firmada em Cristo, que é a rocha eterna. Mesmo que o processo seja profundo, difícil, árduo, nós estamos escolhendo a estabilidade em Ti. Que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, que a nossa vida seja um exemplo de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso querer, mas que seja o Seu querer para edificar, fortalecer, transformar, mudar todos os ambientes ao nosso redor, para que então o Teu nome possa ser glorificado em nossas vidas e o Senhor possa ser reconhecido através de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Nós entregamos esse dia, nossa vida em Tuas mãos, e que tudo seja de acordo com a Sua vontade, com o Seu querer, porque nos agrada agradar o Senhor. Graças te damos e entregamos esse dia em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém?
Olha, que Deus te abençoe, que esse devocional possa edificar a sua vida, fortalecer o seu coração, trazer cada vez mais Deus por centro da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bom dia para você.